Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, celebramos o terceiro domingo do tempo comum, logo no início do nosso ano civil. E nesse terceiro domingo, prosseguimos com o tema da vocação. Deus, Ele chama, e cabe a nós, os chamados, dizer sim. É o que Deus espera de nós. Então a primeira leitura de hoje coloca uma situação inusitada, porque os ninivitas foi um povo que fez sofrer muito o povo de Israel. E quando Deus pede a Jonas para ir até os ninivitas, evangelizá-los, o Jonas relutou muito para atender o chamado de Deus. O livro de Jonas é uma pequena novela que foi colocada aí com alguns objetivos. O primeiro objetivo do livro de Jonas é mostrar que o nosso Deus é um Deus que Ele não quer a minha salvação, Ele não quer a sua salvação, mas Ele quer a salvação de todos. Não é somente para mim, para a minha família, não é somente para quem segue a lei, é para todos. Então, essa é a primeira catequese do livro de Jonas. A segunda catequese é que Deus dá oportunidade a todos. Ele está dando a oportunidade. Deus chama a gente para fazer aliança com Ele. E essa aliança é para que a gente possa mostrar a todos, a partir do nosso testemunho, do nosso exemplo, a oportunidade que Deus está dando a todos. Uma terceira catequese que o livro do Jonas traz para nós, como nós vamos ouvir nessa primeira leitura deste domingo, é que o nosso Deus, Ele é um Deus que conta com a nossa constante conversão. A gente acha que os ninivitas é que iam ser o empecilho para o projeto de Deus acontecer, e foi ao contrário. Quando eles ouviram a palavra do Jonas, de que Deus destruiria a cidade se em 40 dias o povo não mudasse, rapidamente o povo fez um grande jejum. E o exagero da leitura foi tão grande que diz que foi todo o povo, até os animais fizeram jejum. E Deus então, Ele aplacou-se em sua ira, Ele não fez o que havia prometido que faria, porque Deus Ele não quer a morte do pecador, mas Ele quer que se converta e viva. O objetivo de Deus, qualquer castigo que no Antigo Testamento é imputado a Deus, o objetivo não é o castigo, o objetivo é a mudança de vida, é o crescimento. Então são muitos ensinamentos que a primeira leitura de hoje nos faz. Quem de fato precisava de conversão era o Jonas. O Jonas é que custou a entender o plano de Deus, andou pela direção errada, teve que ser jogado no mar, foi engolido pelo peixe, vomitado na praia, para depois de toda essa trajetória dolorosa, o Jonas compreender. E mesmo depois que ele compreendeu, ele não compreendeu por total, porque quando ele viu Deus perdoando o povo, a leitura vai dizer que Jonas ficou deprimido, com a cabeça deitada na areia quente, esperando a morte chegar. Então, queridos irmãos e irmãs, a saga de Jonas é a saga de todos nós. Deus Ele nos dá a oportunidade, Ele quer cuidar de todos nós, Ele quer fazer de nós um povo, mas muitas vezes a gente se sente impedido de abraçar tudo que Deus tem para nos oferecer. Precisamos de conversão para que a gente possa dizer sim para Deus. O Evangelho de hoje mostra Jesus chamando também. Semana passada foi a visão de João dos primeiros chamados, hoje a do próprio Marcos. Jesus passando e chamando. E as pessoas que Jesus chamou eram todas pessoas empregadas, muito bem ocupadas, pessoas compromissadas. Ele não chamou ninguém à toa. E o que ele queria daquelas pessoas era apenas o seu sim. Então é tão triste hoje quando a igreja precisa e a gente fica às vezes colocando tanto subterfúgio no caminho, tantas desculpas, tantas motivações para não dizer sim para Deus. O sim de Jonas, ele fez com que a evangelização de um dia mudasse o coração de uma cidade inteira. E às vezes o nosso não, ele atrapalha a nossa igreja, atrapalha a nossa paróquia, atrapalha a nossa caminhada, porque Deus está precisando de sim, de pessoas dispostas, disponíveis, que queiram segui-lo.
E essas pessoas que ele chama são pessoas atarefadas, porque só quem está acostumado a dar os pulos na vida com as coisas do dia a dia vai ser responsável com as coisas do reino de Deus. Por isso que Jesus não chama ninguém que tem tempo, ele chama justamente aqueles que carecem do tempo. Então, nesse terceiro domingo do tempo comum, vamos avaliar nossa atitude diante da igreja, vamos avaliar nossa atitude diante do chamado de Deus e perceber quantos sims que estão sendo negados e perceber o porquê que às vezes a nossa vida caminha do jeito que caminha, tão distante daquele projeto que era para ser. O São Paulo, na segunda leitura de hoje, da primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que é para a gente deixar de lado o provisório e abraçar aquilo que é absoluto. Muitas vezes a gente diz não porque nós estamos fazendo ao contrário. Nós estamos deixando perder o absoluto e estamos vivendo apenas daquilo que é o provisório. Mas o Paulo vai dizer que existe algo muito maior, que é o nosso verdadeiro e mais precioso tesouro. É ali que nós deveríamos de colocar toda a nossa força, toda a nossa fé. Então, o Paulo vai pedir, nessa leitura de hoje, os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não estivessem alegres, os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo vai passar, mas tem uma coisa que não passa nunca, é o nosso bem maior, é o nosso estar com Deus, é a nossa comunhão com o Pai do céu, é o nosso seguir ao Cristo, é o que Cristo